Alô pessoal, professor Flávio falando como sempre de mais um tema espírita. Hoje eu quero falar sobre um extraordinário evento mediúnico acontecido já há alguns séculos atrás na França, que foi o evento onde participou Joana d'Arc. Hoje, 6 de janeiro, seria o dia do seu aniversário, nascida em 1412, né? Já faz bastante tempo, mas que teve uma participação, assim, como pessoa, como individualidade. Talvez é pouco conhecido a sua tarefa realizada nessa época relativa à história da França. Ela praticamente sozinha, uma jovem de 16 anos e 17 anos, ela consegue liderar o exército francês que estava sendo derrotado pelo exército inglês que estava invadindo a França, e ela consegue, com a sua liderança e principalmente com orientação do plano espiritual, porque Joana d'Arc era uma médium extraordinária. Na história se diz que ela ouvia vozes. Na verdade, ela estava constantemente sendo assediada, assessorada pelos espíritos de alto grau que tinham a missão de salvar a França dessa dominação inglesa, justamente porque futuramente a França já estava destinada a ser o berço do movimento espírita, do espiritismo, com a vinda depois desse espírito fantástico chamado Allan Kardec. Mas para isso precisaria evitar essa dominação inglesa que poderia frustrar todo esse planejamento a longo prazo. Então esse espírito, com muito treinamento, apesar de jovem aqui no corpo físico, mas com um espírito com muito conhecimento, com muita prática nesta área, com muito treinamento, ele foi bem preparado e veio e executou a tarefa. Ela sai do interior da França, nascida em Domremy, no interior da França, ela consegue chegar até o alto comando do exército francês, deteriorado, como estava já na época, mas ela consegue se impor e convencer os comandantes e o próprio rei de França a deixarem a seu comando as forças armadas francesas, e assim ela o fez em várias batalhas, não havendo nenhuma derrota. Ela vai, em pouco tempo, ela consegue derrotar então o exército invasor. Isso foi um evento fantástico e só poderia ter acontecido realmente com alguém que tivesse por trás de si todo o amparo mediúnico dos espíritos de luz, né? Senão não seria possível. E depois ela sofre uma ingratidão muito grande, uma traição muito grande. Depois da vitória sobre os ingleses, ela de maneira traiçoeira levada, condenada como herege, como de prática de bruxaria, e é queimada viva na fogueira, como fazia na época o movimento católico da Inquisição, né? Então a Igreja Católica foi responsável em 1431 de colocar essa figura fantástica de ser morta queimada na fogueira, tá? Então isso é um evento registrado que qualquer um pode olhar e estudar a história da França. Mas passado algum tempo, bastante tempo lá, em 1803, a primeira pessoa assim a fazer um reconhecimento sobre essa heroína francesa foi o próprio imperador Napoleão Bonaparte, que a traz para a posição, né, de líder, guerreira, líder do exército francês, uma heroína da pátria, né? Então,
A partir desse evento, desse primeiro reconhecimento, então, da sua obra, da sua tarefa, do seu trabalho, a própria igreja, então, logo em seguida, 1909, ela cria um processo de beatificação, então, de Joana de Ângeles, tá? E em 1920, ela é finalmente canonizada como santa da Igreja Católica. Hoje nós temos no rol dos santos católicos a Santa Joana de Ângeles, de Joana d'Arc, né? Confundindo com a Joana de Ângeles do nosso amigo Divaldo. Mas então, pouco ainda conhecido esse trabalho, né? A dimensão dessa obra, como é que uma menina saída lá do interior da França com 15 para 16 anos, né? Consegue fazer essa tarefa. Lógico, de novo a explicação, que foi muito bem programada essa sua encarnação, se chama uma reencarnação de missão missionária, ela veio com essa missão, né? E para isso ela teve muito amparo. O mais interessante ainda dessa história é que depois a gente vai ver através dos livros de Chico Xavier, especialmente Reportagens do Além, que é ditado por Humberto de Campos, que apesar de desencarnado não perdeu a sua prática, né, como repórter, como escritor. E Humberto de Campos tem oportunidade, num determinado época, lá num determinado momento, de encontrar com o espírito famoso, o grande espírito Judas Iscariotes, né? Que levou essa pecha de traidor por muito tempo, por muitos séculos, até hoje, né? Ainda é mal visto, mal falado, e ele essa coisa da traição que ele fez para Cristo. Só que aí, veja a explicação, o processo reencarnatório, como funciona e como é interessante, como pode ser útil essas experiências. A espiritualidade usou essa experiência lá atrás, né, de Judas Iscariotes, que fez essa traição para Cristo, e o preparou para essa missão, onde ele reencarna, Judas Iscariotes, como Joana d'Arc. Então, nada mais, nada menos que aquela menina lá do século XV, é a reencarnação de Judas Iscariotes, que veio preparado para fazer uma grande obra, como fez, mas fazia parte do seu resgate essa grande traição que ele sofreu depois que ela, Joana d'Arc, sofreu, e sendo morta na fogueira. Com isso, esse é o epílogo aí da história de Judas Iscariotes, que aí ele nessa missão, né, nessa vida como Joana d'Arc, ele encerra aqui o seu karma aqui no planeta Terra, não precisando mais reencarnar aqui, porque ele cumpriu a sua missão, o seu resgate, o seu aperfeiçoamento, recuperou aqueles erros passados, e só foi possível isso, então, pelo processo da reencarnação. Vamos ler os livros de Chico Xavier, livros de Humberto de Campos, que são históricos muito, muito interessantes, para a gente saber desses detalhes, buscando cada vez mais conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Tá bom, pessoal? Ficamos aqui, que assim seja. Fique com Deus.